Fala pessoal, tudo tranquilo aí? Professor Alessandro Ribas, hoje vamos falar aí um pouco sobre o conteúdo de cilindro. Vamos lá. Então, qual é o conceito de cilindro? Então, aí temos algumas formas que são cilíndricas, né? Um queijo de base redonda, uma vela de base redonda, um refrigerante se aproxima bastante da forma de um cilindro, temos um barril que também se aproxima muito da forma de um cilindro. Precisamos que, para ser um cilindro, que tenhamos duas bases circulares paralelas, ou seja, dois círculos de mesmo tamanho que estejam paralelos, ok? Adiante. Como a gente define o cilindro? Então a gente vai pegar um plano, e nesse plano fazer um círculo. Então ele sustenta aqui, por exemplo, nessa definição, a gente fazer um círculo C no plano alfa e desse círculo traçar retas, infinitas retas a partir do círculo C até o plano beta. Se fizermos o recorte desses dois círculos a partir dessas retas, essa região formada será o que a gente chama de cilindro, então. Certo? Adiante. Quais são os principais elementos do cilindro? Ok? Então, nós temos duas bases circulares e no círculo, o que dá geralmente os cálculos, os valores para a gente calcular, é o raio desse círculo. Então, nós temos bases que são círculos e nesses círculos nós vamos depender geralmente do raio desta base. Nós temos aquela medida bem do lado esquerdo que a gente chama geratriz, que é uma reta que vai de um círculo até o outro círculo na mesma posição, certo? E nós temos também a altura que vai ser sempre perpendicular à base. Quando o cilindro for um cilindro reto, a altura vai ser o mesmo valor da geratriz. E isso acontece na maioria das questões, certo? Então, a altura e a geratriz do cilindro vão ser de mesmo tamanho, ok? O que mais nós precisamos? A gente pode fazer dois tipos de seções, aliás, mais do que dois, na verdade, mas duas seções que são importantes. Uma secção chamada transversal, ou seja, quando a gente pega o cilindro e corta ele paralelamente às suas bases. Quando a gente vai fazer isso, essa seção vai ser um círculo de mesmo tamanho dos círculos das bases. Aparece pouquíssimas vezes a seção chamada transversal, ok? Às vezes aparece um pouco essa chamada secção meridiana. A secção meridiana é, como o próprio nome diz, fazer uma secção, fazer um corte no meio do círculo, né? Ou seja, certo? Se for um círculo... um cilindro, se for um cilindro reto, esse corte será um retângulo. Em seguida vamos mostrar uma imagem que mostra então um cilindro reto, né? No caso de um cilindro inclinado, como que está na imagem, essa forma será um paralelogramo, ok? Adiante. Às vezes também temos um cilindro chamado cilindro de revolução. O que é um cilindro de revolução? É você pegar um retângulo, certo? Qualquer tipo de retângulo, e em volta de um dos lados, como se você prendesse um dos lados, e girasse esse retângulo em cima dessa linha paralela, né? Por exemplo, aqui ele mostrou pegando a reta OO' e pegando a outra ponta, vamos dizer assim, do retângulo, girando em volta do OO', a gente vai ter um cilindro chamado cilindro de revolução. Então, algumas questões retratam essas situações de cilindro de revolução, e aí nós vamos ter, né, o raio e a altura, normalmente já pré-definidos pelas medidas do retângulo. Ok? Adiante. Então, propriedades. Então, toda a secção meridiana, aquilo que eu falava antes, se for um cilindro reto, a secção meridiana, certo? Vai ser um retângulo, cuja base vai ser o quê? O diâmetro, ou seja, o dobro do raio da base, e a altura do retângulo vai ser a altura do cilindro.
né? Então, a base do retângulo vai ser o diâmetro, ou seja, vai ser o dobro do raio, e a altura do retângulo vai ser também a altura do cilindro quando for a questão do cilindro de revolução, ok? E a meridiana, ela vai fazer o quê? Ela vai dividir exatamente ao meio, nesse caso, né, o cilindro. Ou seja, com isso a gente vai ter 2 semicilindros, ou seja, 2 meios cilindros, ok? Seguindo, temos uma situação bem especial que às vezes aparece, não é assim, nossa, parece um absurdo, mas de vez em quando aparece um cilindro chamado equilátero. A ideia do cilindro equilátero é que a secção meridiana seja um quadrado. Para a secção meridiana ser um quadrado, a gente tem a necessidade de o diâmetro da base ser igual à altura do cilindro. Ou seja, a altura é o dobro do raio. Ou seja, quando a gente fala de um cilindro equilátero, à medida que a gente sabe a altura, o dobro dela, ela é o dobro do raio. Ou seja, o raio é metade da altura, certo? Então, quando a gente tem uma das medidas, a gente consequentemente consegue descobrir a outra. Hipoteticamente, se a gente sabe que a altura é 10, o raio vai ser 5. Se a gente sabe que o raio é 12, a altura vai ser 2 vezes 12, 24. Ok? Muito bem. Vamos às relações para fazer os cálculos de cilindro. As áreas, né? Então, nós pegamos aqui, nessa imagem, nós temos um cilindro, e esse cilindro a gente fez vamos dizer assim, recortamos ele e deixamos a forma chamada planificada. A planificação do cilindro, ela é formada por 2 círculos, como vocês percebem na figura da direita, né? E um retângulo. Os círculos, como a gente estudou já na geometria plana, a gente depende apenas do raio para calcular a sua área. E um retângulo depende do quê? Da base que multiplica a altura. Entretanto, a base desse cilindro vai ser formada pelo aquilo que a gente chama de circunferência, certo? Por isso que a base desse retângulo é chamada de 2, vai valer, né? 2 vezes π vezes o raio. Então, com isso a gente tem, na verdade, nada de fórmulas novas, fórmulas já conhecidas. É um círculo que forma a base e um retângulo que forma a superfície lateral. Portanto, vamos às relações para podermos fazer os cálculos, né? Então, a área da base é a área de um círculo. Calcula-se por π vezes o raio ao quadrado, né? E a área lateral é a área de um retângulo. Lembrando que o retângulo é base vezes altura, mas a base é 2 vezes π vezes r, né? Vezes altura. Por isso que a área lateral fica da forma que está aí na tela. A área lateral, 2 vezes π vezes raio vezes altura. Ok? Muito bem. Área total, né? Então, a gente geralmente usa ela de 2 maneiras, A maneira mais comum é a primeira. 2 vezes a área da base mais a área lateral, né? Por que 2 áreas da base? Porque o cilindro tem 2 círculos, então por isso 2 vezes a área da base, mais o retângulo que forma a área lateral, né? Se a gente jogar isso nas relações que a gente já tinha de base e de área da base e de área lateral, a gente teria 2πr ao quadrado mais 2πrh. Se vocês olharem, o 2πr é um fator comum, nos dois termos que estão somados. E se colocar os termos em comum, a gente chega nessa outra relação que às vezes a gente usa, que a área total é 2πr que multiplica r mais h. São todas equivalentes, as 3 relações que estão escritas, Entretanto, de maneira geral, a gente usa a primeira ou a última, certo? E, por fim, o volume, né? Como a gente já falou nos prismas, os volumes são calculados multiplicando a área da base pela altura. Como o cilindro dá para dizer que é um prisma de base circular, né? Claro que não é um prisma, porque é uma base redonda, né? Mas a relação é a mesma. Ou seja, a gente multiplica a área da base pela altura.
né? A área da base é πr ao quadrado, vezes a altura, então pode-se fazer também usando acha a área da base e multiplica pela altura, ou faz π vezes raio ao quadrado, que é a área da base, e multiplica pela altura. Dois exemplos rapidinhos para a gente ilustrar que estão aí no livro de vocês, tá? Então, aqui nessa questão, tá? Ele pediu para calcular a área da base, a área lateral, a área total, tá? E a área da secção meridiana desse cilindro, que tem raio 4 e altura 7. Tá? Então, se o raio é 4, a área da base é π vezes 4 ao quadrado, como já está aí respondido. Né? Então, 4 ao quadrado, 16, π. Não esqueçam que as áreas são em unidades quadradas. Né? Então, π vezes 16, ou 16π, centímetros quadrados. Tá? A área lateral, que é 2πrh, né? Então, 2 vezes π vezes o raio 4 dá 8π, vezes a altura 7. Então, 8π vezes 7, 56 vezes π, centímetros quadrados. Certo? A área total vai ser a área lateral, que deu 56π, mais 2 vezes a área da base, que deu 16π. Então, 16 vezes 2, 32. Somando com 56π, são 88π centímetros quadrados. Certo? E a área da secção meridiana, lembrando que a secção meridiana é aquele retângulo que a gente faz no corte do meio, né? Que é 2 raio vezes altura, né? Ou seja, 2 vezes 4, 8, vezes a altura 7, 8 vezes 7, 56 centímetros quadrados vai dar a secção meridiana desta figura. Ok? Muito bem. Tem o exemplo 3 também, que pede para calcular o volume de um cilindro que tem altura 20 e raio da base 5. Né? Vejam que ele não diz se esse cilindro é reto ou inclinado. Né? Então aqui a gente deixou uma figura de um cilindro inclinado. Mas a altura, vejam que a altura neste caso não é o mesmo valor da geratriz, sendo o cilindro inclinado. Né? Então, poderíamos determinar a geratriz usando Pitágoras, mas não nos interessa a geratriz. Tá? Certo? Nós teríamos os dois catetos, 5 e 20, e a geratriz seria a hipotenusa. Né? Poderíamos achar a geratriz usando essa relação. Mas ele pede simplesmente qual é o volume. Como o volume é calculado por área da base vezes altura, né? E a base é um círculo de raio 5, então π vezes 5 ao quadrado, 25π vai dar a área da base, vezes 20 de altura. Né? Multiplicando 25 por 2, 50. 25 multiplicado por 20 vai dar 500 vezes π, vezes o centímetro cúbico. Ok? Então, aí seguem esses dois exemplos. Tá? A gente vai estar liberando no livro digital de vocês as listas dos exercícios que envolvem o conteúdo de cilindro. Tá? E amanhã a gente vai estar proporcionando para vocês um plantão tira dúvidas às 14 horas. Quem puder participar, sinta-se à vontade. Vai o link para vocês, tá? Para que vocês acessem. E a gente deseja aí as listas 5 e 6, que a gente vai liberar no sistema. Tá? Vou criar também um formulário para a turma responder, mandar imagens das resoluções. Né? E vou deixar também o link desses vídeos para que vocês assistam. Tá? Obrigado pela atenção, tenham uma boa semana e fiquem bem. Um abraço.